Olá, para tudo, chegou ele, o Star Trek News Channel, e eu, Gilberto, o seu alienígena maluco favorito, e hoje nós vamos começar a discutir assuntos polêmicos. E eu vou começar com uma historinha. Essa historinha eu acho que você vai gostar muito de saber a origem dela. Vamos lá. Há muito tempo atrás, quando a comunicação não era tão fácil como é hoje, um casal numa cidade do interior, casado, né, marido e mulher, uma família tradicional, a mulher arrumou um amante. Vamos entender, a mulher arrumou um amante. E aí, ela queria, claro, continuar os encontros com seu amante para conversar sobre futebol, política, religião e outros aspectos do mundo, tá? E eles moravam na área de roça, na área rural da cidade, tá? A comunicação já era difícil, então eles não tinham celular, mandar um torpedo, um MSN, um zap, não tinha nada disso, tá? Eles tinham que achar uma maneira de mostrar que o marido não estava no circuito, não estava no cenário e que eles poderiam se encontrar. Eles conversavam, falaram, como é que a gente vai fazer? A mulher, sempre a mulher, é uma coisa impressionante. Agora você vai descobrir por que Adão tomou um pé na bunda do paraíso, tá? A mulher falou, deixa comigo, eu já sei o que nós vamos fazer. Ela disse para o amante o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma garrafa PET, garrafa de refrigerante, encher de água e colocar lá perto da cerca, lá no portão. Onde que eu vou colocar? Eu vou colocar no padrão de luz. Aí se você vê a garrafa de água lá no padrão de luz, é sinal que meu marido não está em casa. Você olha, se não tem ninguém por perto olhando, e aí você vai, entra porteira dentro, vai lá e eu estou lá em casa te esperando. Tá? Se você passar, a garrafa não estiver no padrão de luz, é porque ele está em casa. Tá? E aí você não entra, você passa batido. Tá ok? Esse vai ser o nosso sinal. Você notou alguma semelhança com a história da garrafa de água PET no padrão de luz? Pois bem, é exatamente essa garrafa de água mesmo que você está pensando. Tá? Aí, como é que a história da garrafa de água no padrão de luz chegou para você? Eu vou explicar agora. Um belo dia, o marido saiu cedo para ir trabalhar na cidade. A mulher foi lá, colocou a garrafa d'água, o cara passou cedo e viu a garrafa d'água e falou, opa, é o sinal, vou entrar. E lá naquele dia eles conversaram sobre muita coisa mesmo, tá? Tudo quanto é tipo de assunto, até Big Brother que não existia, eles conversaram. Então quando o cara foi embora, a mulher esqueceu de tirar a garrafa d'água de cima do padrão de luz. E o marido chegou. Quando o marido chegou e viu aquela garrafa de água, ele estranhou. Falou, o que será que isso está fazendo aqui? Ele pegou a garrafa e foi levando a garrafa para dentro de casa. Quando a mulher viu, falou, o que você está fazendo? Você estragou tudo. Olha como é que é o capeta. Tá? Você estragou tudo. Ele, mas o quê? O que está acontecendo? Não era para você pôr a mão aí, isso aí é uma simpatia que eu aprendi com uns parentes meus lá do norte, não sei da onde, tá? E o marido, tá, mas para quê? O que é isso? Falou, é o seguinte, marido, você faz um ritual, tem a ver com ciência, tecnologia, o magnetismo da garrafa d'água perto do padrão de luz, e aquilo ali vai fazer com que a energia corra mais devagar, o relógio corra mais devagar, tá? É uma simpatia para pagar menos conta de luz.
Ele olhou, falou, então tá. E como é que funciona? Não, agora você já pôs a mão aí e deixa. Eu tenho que colocar lá numa hora tal. E é bom que não tenha movimento na casa, isso aí ajuda bastante. Afinal de contas, você vai trabalhar amanhã? Vou. Então, que hora que você vai sair? Tal hora. Então, quando você sair, eu vou colocar a garrafa de água lá. Quando você chegar, eu já devo ter tirado a garrafa d'água. Se eu não tirar, você não pega, não põe a mão nela, porque senão vai estragar a simpatia e a gente não vai economizar com luz. O cara, pelo sim, pelo não, era a mulher dele que estava falando. Ele deixou quieto e a coisa aconteceu. O que ocorreu daí para frente? Daí para frente, aquela garrafa de água constantemente estava no padrão de luz. Você já pode imaginar o que acontecia, né? Aí as pessoas, os vizinhos, passavam pelo local, tá? E viam aquela garrafa d'água. Viram uma, duas, três, um monte de vezes, ao ponto de ligar que aquilo ali não era uma coincidência, não foi alguma coisa deixada por acaso, e começaram a perguntar, tanto para o marido quanto para a mulher. E qual era a resposta que eles davam para a vizinhança? Que aquilo ali era uma simpatia e que a água colocada dentro da garrafa e ficava ali por um período era para economizar com energia elétrica. Moral da história, eu já coloquei uma garrafa d'água no padrão de luz achando que funcionasse, tá? Você já deve ter colocado, alguém que você conhece já deve ter colocado. Então você bota aí também no comentário se isso aconteceu com você ou com alguém que você conhece, tá? E foi assim que nasceu esse besterol, tá? E ele se propagou. Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo sabe da história da garrafa de água no padrão de luz. Tá? Se você mora num prédio, não, você não vai ter conhecimento disso. Mas se você, mesmo morando num prédio, se você visita pessoas no interior, você já deve ter visto um monte de casas com uma garrafa de 2 litros de refrigerante cheia d'água perto do relógio de luz da casa da pessoa. Pois bem, é daí que nasceu esse mito. Tá? E por que eu comecei a história, o vídeo de hoje, com essa história? É o seguinte, nós vamos começar agora a falar de crenças, tá? E a crença, ela é mais ou menos como essa história da garrafa d'água. Histórias são contadas, pessoas seguem essas histórias e acham que estão fazendo a coisa certa. E o erro acontece disfarçado de coisa boa. Tá? Então, pessoas estão pulando a cerca, se encontrando com o amante, que eu estou falando na parte das crenças. Tá? Enquanto todo mundo está achando que você está fazendo uma simpatia para economizar luz. Tá? Eu vou falar por quê. Isso é uma técnica de propaganda, técnica de indução de erro, técnica para enganar as pessoas. Então imagine que agora eu vou virar o Mr. M, tá? Mas não de mágica, e sim da religião. Eu vou te mostrar onde que eles te induziram a erro, vou mostrar o que foi montado para você acreditar, e você ao longo da história humana foi perpetuando esse erro, perpetuando, e hoje todo mundo tem esse erro como verdade, e não é uma mentira. Lembre-se da proposta do canal, e se tudo que você aprendeu na escola é uma grande mentira. Então nós vamos aqui para um outro lado. E pessoas vão se sentir ofendidas. Não se sinta ofendido. Eu vou amenizar aqui um pouco, também do meu lado, né? Porque eu não estou afim de ser apedrejado. Mas vamos lá. Se você segue a religião
como a filosofia de amar ao próximo, tá? Amar a você mesmo, fazer o bem, praticar a caridade, tá? E bons atos, ou a proposta ética, faça com a outra pessoa o que você gostaria que fizessem com você e não faça com a outra pessoa o que você não gostaria que fizesse com você, você está no caminho certo. Mas o que a gente vê não é isso. O que a gente vê é pessoas carregando Bíblias debaixo do braço, indo para o culto ou para a missa na igreja, ou para a sinagoga, para o que quer que seja. Tá? E 5 minutos após eles saírem dessa reunião, eles fazem tudo de errado, ou seja, esquecem os preceitos que eles foram lá e dizem gostar. E também o fato desse universo tão grande de religiões. E se todas dirigem para um único Deus, tá? Para que tantas religiões? Fala para mim. Primeiro que não era para ter nenhuma, tá? Se você for estudar a fundo, Jesus não falou que você tinha que montar uma religião. E o erro, a garrafa d'água, tá na palavra religião. A interpretação errada da palavra religião, tá? Como a interpretação da palavra igreja e tantas outras palavras que estão na dialética religiosa do mundo, que fazem com que as pessoas com pouco conhecimento, com ignorância, ou seja, falta de conhecimento de Deus. Já falei o que é ignorância no primeiro vídeo do canal, tá? Você não viu, volta lá e dá uma olhada. Eu pergunto para você se você é ignorante ou se você é burro, tá? Não é uma ofensa, eu estou te explicando o significado dessas palavras e por que você passa por isso e qual é o antídoto. É uma doença e tem o antídoto, tá? E aqui nós vamos começar a falar a mesma coisa. Pois bem, então eu vou dar a notícia para você. A religião foi uma arma utilizada para conduzir a humanidade à burrice, à doutrina. Tá? Só para você ter uma ideia, o ensino nas escolas ele é baseado na Igreja Católica. A Igreja Católica é que ditou a forma de ensino nas escolas, tá? E por que eu falo muito da Igreja Católica? Porque ela se posta como o cristianismo e não tem nada a ver, nada a ver. Eu vou só passar melzinho na chupeta aqui, explicar isso para vocês e vou deixar esse assunto continuar no próximo vídeo. E aí no outro vídeo é que eu vou falar das profecias, tá? Por que é o final do mundo, por que ele está acontecendo, porque é uma interpretação errada do final do mundo, porque o final do mundo não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, pelo menos para nós que fazemos parte daquela trilogia de mocinho, bandido e vítima, tá? Que eu falei no vídeo passado. Então eu vou falar a respeito da religião católica para você começar a pensar, mas se você quiser ter um esclarecimento muito maior a respeito disso, é só ir lá no canal Star Trek News Channel, botar o dedo lá na palavra playlist, tá? Que está debaixo lá da capa do canal, abrir a playlist com o nome Vaticano e assista, tem acho que 60 ou 70 vídeos ali que vão te dar uma visão muito boa a respeito não só da religião católica como de outras crenças, tá? Que vai mostrar para você, por exemplo, que falam a história de Jesus Cristo na Igreja Católica, que se diz Igreja Cristã de Cristo, contam a história de Cristo totalmente errada, tá? A base, e eu explico no próximo vídeo,
A base é que a história de Jesus Cristo, não só a de Jesus Cristo, mas como outros vamos dizer assim, messias do planeta, tem a mesmíssima história, tá? Que nasceram no dia 25 de dezembro, que morreram na cruz, que eram o Cordeiro de Deus, tá? Que tinha a estrela guia e os três reis, exatamente a mesma história. E eu digo para você o seguinte, procure a história que fala de Horus, o deus pagão egípcio, e compare com a história de Jesus Cristo. Você vai ver exatamente a mesma história, tá? E a mesma história com diversos outros integrantes da história da humanidade, tá? Mas isso eu vou explicar no próximo vídeo. O que eu vou falar agora para vocês é a referência da um fato que aconteceu com o nosso atual Papa Francisco e o nome da Igreja Católica. Vamos lá, igreja. Você sabe o que significa a palavra igreja? A grande maioria das pessoas não sabe. Igreja significa, para explicar, modo fácil de compreensão. Igreja é uma assembleia. Assembleia não quer dizer assembleia dos vereadores, não é uma reunião, tá? A reunião entre as pessoas que discutem um assunto em comum, ok? Isso é igreja. Naquela época se falava igreja. Hoje se fala grupinho, reunião, discussão, assembleia, um monte de coisa, tá? É a reunião de pessoas. Eu vou dar uma ideia para você. Se você se reúne num boteco com os amigos para conversar sobre futebol, por exemplo, isso é uma igreja, tá? Você criou uma igreja para conversar sobre futebol. As fofoqueiras da rua que se reúnem na esquina para meter o pau em fulano, beltrano, ciclano, até daquela mulher que agora que elas descobriram para que serve a garrafa d'água no padrão, estão falando lá, ó, o maluco lá do alienígena falou para mim para que serve aquela água. Eu estou de olho aqui para ver quem é o cara que vai entrar na casa dela, tá? Elas fizeram uma igreja. É de fofoca? É, mas é uma igreja, tá? Então a palavra igreja é esse tipo de reunião. A palavra religião vem de religare, de conexão, de você se reconectar com Deus, com a fonte criadora, tá? Não tem nada a ver com tanto a igreja e a religião com a construção de um templo, de um prédio, de uma seita. Não tem nada a ver com isso, tá? É se religar ao universo, coisa que foi tirado de você antes dos egípcios, tá? A palavra católico, tá? Você sabe o que significa? Também tenho certeza que a grande maioria das pessoas não sabe o que significa. A palavra católico que significa universal, tá? Então não tem nada a ver com cristianismo, não sei o que, você nunca perguntou por vergonha ou nem quis pesquisar, mas baixe uma busca, você está me vendo num celular, num computador, entra na internet e pesquisa o que quer dizer a palavra católico, o significado da palavra católico, e você vai descobrir que o significado é universal. Tá? O sinônimo seria universal. Apóstolo. Você já se perguntou por que o cara se chama apóstolo? A pessoa é um apóstolo, tá? O apóstolo é a testemunha. Testemunha do quê? Da briga? Não. Os apóstolos de Jesus, as pessoas que estavam lá, que vivenciaram com ele, que conversaram com ele, que caminharam com ele. Esses são as pessoas que podem dar o testemunho real porque viveram aquela história. Perdão.
Então, apóstolo é a testemunha. Aí vai te lembrar, testemunha de Jeová. Eles estavam lá na hora da briga? Não, eles vivenciaram a história de Jeová. Tá? Entendeu? Apóstolo é testemunha. E a igreja é cristã? Não, ela é romana. Então, se você falar, eu sou católico apostólico romano, você não é cristão. Não é. E colocaram Deus, Jesus nessa história, justamente a história da garrafa d'água. E a gente vai desenrolar essa história ao longo de uma série de vídeos. Tem muita história para a gente conversar a respeito. Tá certo? E, gente, e é isso. O vídeo de hoje foi para dar essa compreensão. O Gilberto está aqui para funcionar que nem o Mr. M dos mistérios, das histórias que enganaram você ao longo de séculos e milhares de anos. Tá? Então eu vou ensinar para vocês técnicas que usaram contra vocês para que vocês criem uma barreira e detectem, opa, aquele cara ali está falando uma coisa errada. Então eu vou dar um pequeno exemplo antes da gente encerrar o vídeo de hoje. O nosso Papa Francisco, tá? Quando ainda não era Papa, pregava em praça pública e isso está filmado, está lá na playlist que eu te falei. E ele, no meio do sermão dele, ele soltou umas frases assim do tipo que Jesus Cristo saía a campo, ele ia para a rua, né? Ele não ficava dentro de casa, ele ia a campo. E ele ia atrás de quem? De quem? Ele ia atrás de católicos como ele. Jesus nunca foi católico. A Igreja Católica se iniciou a partir do Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Jesus. Tá? Jesus Cristo era judeu. Tá? E essas histórias são contadas e são passadas o melzinho na boca das pessoas e vocês vão sendo enrolados, tá? E quando vêm, estão todos envolvidos com a cobra enrolada em cima de vocês, tá? Por isso estão cometendo o erro. Agora, Jesus existiu? Existiu. Como é que você comprova isso? Através dos evangelhos que estão aí. Podem ser os originais? Pode ser que sim, pode ser que não, mas para amenizar a história, o protagonista da história está aí, e daqui a pouco ele aparece em cena. Ele vai dizer o que estava certo e o que estava errado. Mas existiu, ok? Só que a história que foi contada, que foi relatada no dito na Bíblia, que falam que é o livro mais sagrado, a palavra sagrada é para te induzir a ligar os seus gatilhos mentais no seu cérebro, para você continuar imaginando toda aquela mística sobre a religião e, opa, peraí, é sagrado, então é a palavra de Deus, então aquele livro foi escrito... Não, não foi escrito por Deus, não. Foi escrito pelo homem. E ele foi reeditado nesse concílio de Nicéia, onde vários evangelhos ficaram de fora. Por exemplo, o de Enoque. Tá certo? Então, pense sempre, quando te contarem alguma história, essa própria epidemia que está assolando o planeta aí, é a garrafa d'água no padrão de luz. A mensagem que está escondida atrás disso, ela vai vir depois. Só que algumas pessoas estão alertando que é uma garrafa d'água. Outros não, outros insistem em dizer que não, que vai economizar energia. Entendeu a relação? Tá? Então, esse é o vídeo de hoje, tá?
que é o segundo vídeo da semana, que a partir dessa semana nós estamos colocando 2 vídeos por semana, um na terça e outro na quinta, tá? E eu vejo você no próximo vídeo. E antes eu vou colocar o dedo no teu olho, olha o dedo chegando aí.